Olá, seja bem-vindo ao canal Ponte Aérea Portugal Brasil. Meu nome é Elaine e hoje vamos trazer mais um vídeo aqui no canal para falar sobre o vídeo dos brasileiros que dão calote e não pagam aquilo que devem aos portugueses. Então, eu vou ler aqui alguns comentários. Claro está que sem nomes. Então, vou ler aqui alguns comentários. Foram centenas deles e vou aqui só trazer 5 para vocês verem o nível que a coisa se tornou. Vamos a eles. Pois, na minha casa nunca mais será alugada aos brasileiros. Os portugueses que se ponham finos. Quem tiver imóveis, não os alugue a brasileiros. Eles que vão para a casa do Marcelo. Ele é que tem que levar com eles e não é o povo, porque ele é que o chamou. Vejam que a política no meio. Confiar em brasileiros é entregar a alma ao diabo. Não conhecendo a verdadeira intenção de cada brasileiro, por essas e por muitas outras razões, uns pagam pelos outros. É a lei natural, deve ser natural das coisas. E mais um aqui para terminar. Também Portugal recebeu o suco da desgraça do Brasil. É só andar pelas ruas e ver só maloqueiros. Vocês percebem, nesses comentários, trouxe 5, sendo que são centenas deles. Uma espécie de rancor, de ódio, de xenó, né? Que a gente não pode aqui ficar falando. Muita gente que pode, de repente, ter acontecido uma questão pessoal com algum tipo ou com alguma pessoa, né, brasileira, e aquilo, além de ter também aqui questões políticas, né? Então, a gente percebe que há um rancor, parece que um sentido de disputa, de ódio, e isso tudo afeta esses relacionamentos. Algumas pessoas eu digo que podem ter até sofrido algum tipo de traição, porque é uma coisa tão ruim que eu não acredito que as pessoas tenham esse sentimento por outra pessoa do nada. Alguma coisa ali alimenta aquele sentimento. Por isso, eu li e reli muitos dos comentários e por isso eu vim aqui falar um pouco sobre eles, trazer só alguns exemplos e sentir a necessidade de falar sobre isso. Muitos eu respondi, outros ignorei com sucesso, porque a partir do momento que o nível baixa, eu não vou me rebaixar. Então, até o momento X, eu ainda respondo. Passou daquilo, passou do meu nível e eu realmente ignoro com sucesso. Aquele vídeo teve milhares de visualizações, centenas de comentários, pessoas dando like em comentários grosseiros, em comentários desmerecendo as outras pessoas, o que me leva, né, a acreditar que aquelas pessoas estavam incentivando aquela atitude e aquela reação, ou seja, estão ali no mesmo nível umas das outras, mas também posso dizer que muita gente trouxe uma palavra de carinho, muita gente trouxe o entendimento e principalmente sabe diferenciar as pessoas, sabe que os bons não podem pagar pelos maus, os justos não podem pagar pelos pecadores. Então, isso
também me trouxe uma alegria, me trouxe uma tranquilidade, porque nunca, em hipótese alguma, eu gosto de generalizar nada, e nesse vídeo também aconteceu isso. Muita gente, sim, falou horrores, falou, mas também teve muita gente que trouxe uma palavra de carinho, uma palavra de tô com vocês, sei que nem todas as pessoas são iguais, inclusive relatos de pessoas que disseram que já alugaram casas para portugueses e que os próprios portugueses também não pagaram o aluguel, ficaram mais de anos, ou ano, ou meses sem pagar o aluguel. Ou seja, não é única e exclusivamente de uma nacionalidade fazer isso. Esse tipo de situação acontece com todos os povos, todas as nações. Só que, nesse caso, as pessoas estão, né, julgando o povo brasileiro. Mas aqui em Portugal, há pessoas que fazem isso também. E temos relatos no próprio vídeo. Eu li praticamente todos, se não todos, e posso confessar que eu aprendi algumas coisas com esse vídeo, com esses comentários. Tanto com aquelas pessoas que concordaram, como com aquelas que discordaram. Há sempre um aprendizado, isso sem sombra de dúvidas. Então, hoje o vídeo é para falar sobre o que esses comentários revelam sobre a convivência entre brasileiros e portugueses. Houve diversos comentários, brazucas para cá, brazucas para lá. Isso é uma vergonha, isso é horrível. Os brasileiros são cozidos, são assados e são fritos. Houve também comentários do tipo: os portugueses também erram, mas só mostram o lado deles, inclusive críticas por conta da lei, inclusive situações tipo, que não sei se é o caso dessa família, mas eu sei de situações, porque quando vim a primeira vez para Portugal, eu aluguei um apartamento no boca a boca, com um contrato de confiança. E isso por quê? Porque o proprietário não queria passar recibo, não queria ir nas finanças pagar pelo recebimento do aluguel, porque o proprietário não quer fazer um contrato com uma imobiliária e pagar uma porcentagem para que a imobiliária possa gerir aquele imóvel. Não, a pessoa quer o dinheiro todo para ela, então faz esse tipo de contrato de confiança. Então, houve também quem comentasse sobre isso. O que eu levei como um aprendizado disso tudo é que as pessoas querem ser ouvidas. E quando nós falamos de imigração, de convivência, de cultura, esse debate passa a ser pessoal. Mas o que ficou muito claro aqui é que muita gente quer a paz, muita gente quer a harmonia. Não são todas as pessoas, e por isso é importante a gente não generalizar, porque eu consigo entender, através desses comentários, que tem gente apaziguadora, tem gente que entende e respeita, mas tem gente que tem um ódio intrínseco, tem gente que tem uma questão interna para se resolver e até, quem sabe, curar, por que não? E muita gente mistura política com justiça, com questões pessoais, e isso é que gera depois aquele grande mal-estar. O que a gente precisa de fato fazer é não reagir com tanta raiva, porque a raiva, o rancor e o ódio, ele diz muito mais sobre você do que sobre esses brasileiros ou sobre mim, por exemplo, que estou aqui. Esse sentimento fala muito mais sobre você, que reage mal, que não sabe lidar com
essa questão e que fica pelas redes sociais espalhando diversas falas, diversos tipos de palavreados, porque se formos a outros canais, essas mesmas pessoas ficam ali fazendo esse tipo de comentário, ou seja, a pessoa vai atrás disso, a pessoa ela não fica no mundo dela, e se eu não gosto, eu não vou ver, se eu não gosto, eu não vou mexer, se eu não gosto, eu simplesmente fico na minha, mas não, essas pessoas elas vão atrás para ofender, para xingar, para mostrar um sentimento que é dela e é ruim dela e péssimo para ela. Então, para quem comentou com respeito, com carinho, o meu muito, muito, muito obrigada de coração. Para quem discordou, também o meu obrigada. E eu não quero ter razão em tudo, não quero ser dona da razão, até porque opinião, cada um tem a sua. E a questão aqui era só entender e fazer com que as pessoas entendam esse ponto de vista, de não ficar atacando, de não ficar ofendendo, de não ficar xingando. É única e exclusivamente para isso. Se você acha que aqui o canal pode ser uma porta de entrada para podermos falar sobre o assunto, sinta-se à vontade, mas com nível e com respeito. Fica aqui uma pergunta no final. Você acha que ainda há algum tipo de respeito, uma possibilidade de boa convivência entre brasileiros e portugueses? Qual é o seu ponto de vista? Me conta. Diz aí nos comentários. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que vai aprender ou se beneficiar de alguma informação aqui do canal.